Me apresentando, meu nome é Carlos, sou de Belo Horizonte, estudei minha vida toda em colégios cristãos, comecei estudando no Colégio Batista Getsemane, e logo depois eu fui para o Colégio Cristão de Belo Horizonte, que é o colégio da Igreja Batista da Lagoinha. E então, minha vida inteira, e meus pais também são professores, mas professores da rede pública. Então, eu sempre tive contato com professores, com a educação. E essa temática da corrupção, o meu interesse pela questão política, toda surgiu dentro da escola. Então, hoje, esse trabalho, eu quero até ressaltar a professora Janaína, que está aqui, que foi minha professora, que desenvolveu um trabalho lá no ensino médio, como a gente ia imaginar, 2002, aí chega 16 anos depois, a gente está numa sala falando com a minha professora, e a gente falando de uma temática como essa do combate à corrupção. Então, Deus faz isso. Fica essa mensagem para vocês como incentivo, como educadores. É o fruto do seu trabalho. Eu gostaria de começar um vídeo que o Rinaldi até passou na plenária, mas que eu gostaria de exibir rapidamente aqui para vocês. Essa é uma mensagem que o procurador da Lava Jato, Deltan Dallagnol, ele gravou exclusivamente para esse momento, aqui com os educadores. Nós temos uma parceria, eu faço parte de uma organização chamada GAP, que é Grupo de Ação Política, é um ministério, na verdade, nós temos conexões com igrejas, e nós ensinamos política a partir de uma cosmovisão bíblica. E um dos temas que a gente tem ensinado muito e tem trabalhado bastante é a questão da corrupção. Então, nós temos feito um trabalho em conexão com o Instituto Moody, lá de Curitiba também, e com a participação muito forte do Deltan Dallagnol, que tem feito um trabalho muito grande aí na Lava Jato, mas que, como ele sempre fala, a Lava Jato ela está de longe para transformar o Brasil. Ela não vai transformar o Brasil. Ela abre uma janela de oportunidades para que a gente entre por essa janela e promova ações que realmente vão desencadear na transformação do Brasil. Achar que a Lava Jato ela vai ser a solução e a salvação para o Brasil é ilusão. Como a gente já viu, diversas mobilizações contra a corrupção pela história, que tiveram grandes ações, mas que depois não foram promovidas ações que dessem consistência a tudo que aconteceu. E aí todo o processo de corrupção ele voltou à tona. Então, um dos pilares, e é o que nós vamos falar, do combate à corrupção, é exatamente a educação. E nós vamos falar bastante dessa situação. Pode passar, a gente vai ver um vídeo. Pode soltar esse vídeo aí. Esse vídeo ele é bem interessante, porque ele ilustra muito bem a nossa realidade. Alguns aqui eu tenho certeza que assistiram aquela série da Netflix, O Mecanismo, que é aquela questão do encanamento. É caro porque eu tenho que pegar esse dinheiro e passar para uma outra pessoa, e ele passa para uma outra, e assim vai. O nosso sistema político, o que a gente vê em Brasília, as coisas acontecerem na esfera governamental, é simplesmente um reflexo daquilo que acontece no nosso dia a dia, nas nossas ruas, nas nossas casas, nas nossas igrejas. Porque isso está enraizado na nossa cultura. E por isso que a gente fala de mudança do paradigma da corrupção, ele só pode ser também trabalhado por meio da cultura. Se ele entrou por meio da cultura, e se ele está entremeado, e a gente tem uma tendência de passar a mão, igual a gente passa no cachorrinho, e fala que bonitinho, a gente chama esse processo de corrupção de jeitinho brasileiro. E ele ganhou tanta importância que lugares, às vezes, que a gente vai no exterior, as pessoas falam, o jeitinho brasileiro, ele já ganhou uma carinha bonitinha, que é algo que a gente simplesmente mudou a nomenclatura. Hoje a gente falou muito sobre essa questão da linguagem. A gente mudou a nomenclatura da corrupção e adotou o nome de jeitinho brasileiro. E essa corrupção ela não vai mudar enquanto a cultura não for tocada, enquanto a cultura não for transformada. E eu quero passar mais um próximo breve vídeo aí para vocês também, que ilustra uma sátira, que fala um pouquinho disso. Não, pode o anterior. É uma sátira, mas que também representa muito bem nossa realidade, do jeitinho para tudo. E pode passar o próximo slide. Queria ler esse texto, Deuteronômio 16, 19 a 20. Fala, não torcerás a justiça, nem farás acepção de pessoas. Não tomarás subornos, pois o suborno cega os olhos dos sábios e perverte as palavras dos justos. Segue a justiça e só a justiça,
para que vivas e possuas a terra que o Senhor teu Deus te dá. Quando o povo, que viveu mais de 400 anos ali no deserto, vivendo como escravo, eles saíram para a terra prometida, Deus tinha uma promessa, mas eles não estavam preparados ainda para herdarem essa terra. Eles precisavam de aprender uma série de conceitos que a gente vê ao longo do livro de Êxodo, do Deuteronômio, uma série de conceitos para que eles pudessem constituir uma nação. Deus não permitiu que eles entrassem na terra prometida enquanto eles não aprendessem os conceitos para a fundação de uma nação justa. E é interessante que Êxodo 20, exatamente quando Deus vai proferir a lei, quem tem a Bíblia pode, abrir, e Êxodo capítulo 20, quando Deus ele vai falar com o povo sobre os 10 mandamentos. Versículo 2, olha o que Deus fala. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. E depois ele começa a falar cada um dos mandamentos. Por que eu estou falando isso? Antes de proferir a lei, antes de ensinar o povo a se comportar como nação, Deus falou assim, eu sou o Deus que te tirou de onde você estava, tirou da realidade de escravidão, para que você não vire escravo novamente na terra que eu te dou. Essa é a origem da lei. Foi aí que Deus começou a trabalhar com o povo. Eu sou o Deus que coloca todas essas leis para que vocês não caiam no mesmo erro e aprendam e vivam como uma nação livre. E um dos aspectos que Deus... Gente, a gente pode falar aqui, a gente pode ficar a tarde inteira pegando textos bíblicos que falam sobre justiça, sobre não torcer a justiça, falam sobre o papel dos juízes, de não favorecer um, não favorecer outro, não favorecer classe social. A Bíblia fala muito, mas muito sobre isso. E esse texto, quando ele fala, não torcerás justiça, nem fará acepção de pessoas, não tomará subornos, pois o suborno cega os olhos dos sábios e perverte as palavras do justo. Está falando aqui de justo e de sábio que pode ser seduzido pelo suborno, pela corrupção. Nós temos uma bancada evangélica e envolvida em muitos escândalos. E eu posso falar com uma certa liberdade, porque isso já é mais do que público, mas nós temos... há um tempo atrás, nós tivemos uma pessoa do nosso grupo que participou de uma reunião com o Eduardo Cunha, que sempre se colocou como um homem cristão. E começou a falar, como cristão também, essa pessoa começou a conversar com ele, falar assim, sobre cosmovisão bíblica, aplicada à política, mas, Eduardo, isso que a gente pode fazer tanta coisa aqui, você hoje na posição de deputado, como presidente da Câmara, e ele falou assim, não. A gente precisa separar as coisas. Uma coisa é a igreja, outra coisa é a minha vida pública. Em certo sentido, obviamente que são funções diferentes, mas a fé dele e todas as convicções dele têm implicações não só no trabalho dele, mas em todas as áreas da vida dele. E quando eu nego isso, eu começo a cair. Não tomará subornos, pois o suborno cega os olhos dos sábios. Eu começo a enxergar que para eu fazer política, eu preciso me render a um sistema. Porque eu conheço histórias de pessoas íntegras, que entraram na política e se corromperam, porque começaram a achar que isso era normal. Porque para eu passar um projeto, eu preciso entrar na onda de tudo que está acontecendo aqui. Então, a pessoa começa a se render a tudo isso. E cai exatamente nesse não tomará subornos, pois o suborno cega os olhos dos sábios. Por isso que, quando uma pessoa fala que ela é vocacionada, ela quer entrar para a política em termos de candidatura, ela precisa ser muito revestida e apoiada, e acompanhada. Porque aí entra a questão da natureza pecaminosa do homem. E isso a gente vai falar um pouco, tem a ver toda a questão do caráter, a corrupção ela tem tudo a ver com isso. Mas, se a gente não atentar ao que Deus fala, todos nós estamos sujeitos a cair na corrupção. Quando a gente achava assim, eu estou falando de corrupção dos outros, mas isso para mim nunca vai acontecer. Vigia, porque você pode ser o próximo da lista. Porque o dinheiro seduz, o poder seduz. Não é só dinheiro, é a questão do poder, das vantagens que você pode tirar daquele processo de corrupção. E tem uma ilustração para a gente falar isso, parece que é só questão do Brasil. Certa vez eu ouvi um pastor contando a história de um missionário que foi para a Nigéria. Ele foi fazer uma cruzada evangelística e precisava de viajar de uma ponta a outra do país.
E quando ele chegou na Nigéria, ele perguntou, né, qual que é o melhor dia para eu viajar nas estradas aqui na Nigéria. E as pessoas falaram, viaje no domingo. Mas por que no domingo? Porque os guardas corruptos estão nas igrejas. Eles estão nos cultos. Viaja, vai, porque você não precisa de pagar propina, porque eles estão ocupados, tanto de manhã e à noite eles estão nos cultos. É uma cultura que cria, e quando a gente começa a achar que isso é normal, né, você já faz parte daquele sistema que está totalmente contaminado. Pode passar. O custo da corrupção no mundo, Rinaldi falou um pouquinho sobre isso, mas com alguns números aqui de 2016, né, cerca de $1 trilhão a quase 2 trilhões. Não é um problema só brasileiro. Né? A gente tem inúmeras histórias. Eu não sei se vocês, quantos aqui acompanharam. Tem casos que são aberrações, gente. É o caso de Mariana. Né? Eu sou lá de Belo Horizonte, lá pertinho, né, da represa. E várias doações chegaram até Mariana, mas depois descobriram um tanto de desvio que estava tendo, diante de uma situação de caos, e pessoas que não estavam recebendo medicamento, mas o remédio estava sendo desviado. Então, cerca de 2 trilhões, de 1,5 a 2 trilhões de dólares, algo próximo de 2% do PIB global. Pode passar. Isso aqui um pouquinho no Brasil, são alguns números. Quando a gente fala, né, de 84 bilhões, esses números já estão até reajustados. Mas nenhum de nós aqui talvez tenha essa noção, né, quanto que isso representa em termos financeiros. Mas isso daria aí cerca de 840 hospitais de grande porte no Brasil. 8.400 escolas públicas, é o valor para a construção de uma escola. 2.100.000 casas populares e mais de 2 milhões, quase 2,5 milhões de viaturas. E quando a gente vê um estado igual ao do Rio de Janeiro, que recentemente, tanta gente morrendo na fila, isso não é coisa só do Rio de Janeiro, mas estou falando porque ficou muito em evidência. E a gente vê que 8.840 hospitais de grande porte poderiam ser construídos com o dinheiro da corrupção. É impressionante esses números e fazem nós refletirmos um pouco. E onde que está essa corrupção? Onde nasce a corrupção? A gente fala muito de corrupção do poder público, de propina, de extorsão. Mas essa corrupção ela acontece nas empresas, ela acontece nas nossas casas, nas nossas escolas. E eu gosto de... Eu estava almoçando agora, né, com o Rinaldi, contando um pouquinho a história dele, uma história para ele que aconteceu com a gente. O nosso grupo, o GAP, ele promove várias mobilizações. E uma das mobilizações que nós trabalhamos foi a mobilização contra o aborto, em 2015. Nós promovemos a Marcha pela Vida, lá em Belo Horizonte. E aí nós tínhamos, né, um trio elétrico, né, que a gente ia percorrer parte da cidade, a gente avisou o poder público que a gente ia fazer isso. E, em cima da hora, a gente recebeu um e-mail, falando que nós não poderíamos mais fazer esse evento. E a gente já tinha marcado, a gente procurou saber o que tinha acontecido, fomos até o poder público e eles falaram que eles iam ter um evento, que o prefeito de Belo Horizonte ia estar nesse evento e que a secretária de Educação do governo de Minas também estaria nesse evento. A gente falou, mas a gente avisou antes. Mas o de vocês é a manifestação, o nosso é um evento, então nós temos preferência sobre vocês. E isso é inconstitucional, não tem nada a ver com o que ela estava falando. Só que já estava muito em cima, gente. Não tinha como, a gente já tinha divulgado isso em televisão, em rádio, dessa marcha, não tinha como mais voltar atrás. E aí a gente tinha uma única opção. A gente tentou negociar com eles. E eles falaram assim, nós não vamos negociar com vocês, porque os nossos valores são incompatíveis com os valores de vocês. Eles falaram desse jeito, quando a gente falou que estava lutando contra o aborto. Eles falaram que, né, os valores deles são incompatíveis com os nossos. E realmente, mas não tinha nada a ver também essa questão. E aí a gente tinha uma saída. A gente entrou com mandado de segurança. Que o juiz ele ia ter que avaliar rapidamente, porque a gente tinha um evento, e proferir a sentença. Quando a gente chegou nessa situação, uma pessoa da igreja chegou e falou assim, eu tenho uma proposta para fazer. E quando vocês fazem um processo de mandado de segurança, vocês não sabem o juiz que vai analisar. Mas eu tenho um jeitinho, que eu consigo identificar o juiz que vai cair essa causa. E eu assustei. Na hora que falou isso, eu falei assim, mas que proposta que é essa? E pressionado, né, para o evento. E aí eu falei assim, cara, não, mas isso é ilegal. Não, mas é para uma boa causa. Assim que começa. Dentro da igreja. Deus é Deus. E como que terminou essa história? O juiz promoveu uma sentença a nosso favor e falou que ninguém poderia pisar naquele lugar que não fosse a gente.
E se pisasse, o governo teria que pagar mais de R$50 mil de multa. O governo nem foi avisado. Na hora que a gente chegou lá, eles foram avisados na hora, o prefeito teve que mudar a rota dele, porque Deus guardou aquilo que a gente tinha proposto no coração. E nós não cedemos à corrupção. Eu falo isso porque isso parece uma coisa distante, mas eu estou falando de algo dentro de casa, dentro da escola, dentro da igreja. Né? Pode passar. No esporte, a gente viu recentemente, né, quem acompanha futebol, uma situação no jogo Corinthians e São Paulo, que o zagueiro do São Paulo, Rodrigo Caio, ele admitiu um lance. E ele falou que o Jô, que estava envolvido no lance, não tinha feito o que o juiz achou que tinha feito. E o juiz voltou. Esse Rodrigo Caio foi criticado, mas muito criticado. O Brasil inteiro falou aqui que isso não era postura dele. Né? Os torcedores do São Paulo também ficaram extremamente nervosos. Mas por quê? Porque ele se posicionou. Isso no esporte é algo também que é um tabu. Né? Se acontecer alguma coisa, sai rolando no chão e a solução já está dada. Não é bem assim que funciona. É o jeitinho brasileiro, né, que a gente viu aí bem próximo. Pode passar. E os efeitos da corrupção? É aí que a gente começa a entrar. Afeta a prestação de serviço público, impacta negativamente no desenvolvimento social e econômico, reduz o nível de novos investimentos, agrava a desigualdade social. Tem um autor, quem aqui já ouviu falar em Vishal Mangawadi? Alguém já ouviu falar? É um pensador cristão indiano, muito bom. Ele tem um livro, depois você pode anotar, chamado Verdade e Transformação. Excelente esse livro. E ele fala da experiência dele quando ele visitou, ele saiu da Índia, foi convidado para falar lá na Holanda. E quando ele chegou na Holanda, ele ficou hospedado numa casa, que era numa região afastada, numa fazenda. E o dono da fazenda chamou o Vishal e falou assim, vamos lá pegar um pouco de leite. E quando ele chegou para buscar o leite, não tinha ninguém lá. O dono colocou lá o dinheiro, que era uma cooperativa, e pegou o leite. E ele ficou abismado. Né? Como assim? Né? Você coloca o dinheiro e pega um pouco de leite. Isso aí ninguém vai roubar. Não, ele falou assim, não, todo mundo confia aqui. Né? A gente criou uma cultura aqui de confiança. E aí ele começa a falar. Se fosse na Índia, que a gente pode aplicar um pouco no Brasil, a gente teria que colocar uma pessoa para controlar o dinheiro. Ia ficar um pouquinho mais caro. Só que se você não confia que as pessoas vão pegar leite sem colocar o dinheiro, muito provavelmente o dono do leite, que vai despejar o leite lá, vai adicionar água também, porque, né, já que ninguém confia em ninguém, ele adiciona água para ganhar um pouquinho mais. E se eu adicionar água, provavelmente eu vou ter que contratar alguém do governo para fazer a fiscalização daquele leite, porque a qualidade dele não pode ser ruim. E toda uma cadeia vai sendo construída em termos de uma cultura de corrupção. A qualidade cai, o valor aumenta, a população sofre por causa da corrupção. Isso é um exemplo bem micro, mas que a gente consegue entender como que essa cadeia ela é tão terrível. Né? E o Brasil ele carece de novos investimentos por causa disso. A burocracia no Brasil ela tomou tamanho porte por causa dessa estrutura corrupta, que ela virou um câncer em si mesmo. Né? Hoje, investir no Brasil é muito difícil. O empresário, para investir no Brasil, é muito complicado. Verdade e transformação. Vishal Mangawadi. É difícil esse nome, mas coloca Vishal, você colocando verdade e transformação, você vai ter acesso. Excelente o livro que vai tratar dessa temática também da corrupção. Pode passar. Nós temos aqui 5 bases. Como é possível prevenir? Isso aqui não fui eu que achei legal e falava, é legal, isso aqui é o que a gente precisa para combater a corrupção. Isso aí são pilares que o órgão, a Transparência Internacional, que é o maior órgão de combate à corrupção no mundo, e outros órgãos definiram ao longo do tempo. Esses são os pilares que eles observaram ao longo do tempo que são necessários para que a corrupção ela seja reduzida. Ela nunca vai acabar por completo, pela nossa natureza pecaminosa, mas ela vai ser reduzida. E olha só, promovendo a transparência, fortalecendo a gestão pública, reduzindo a impunidade, estimulando o controle social, promovendo a educação para a cidadania. É interessante, a gente começou falando do Deltan Dallagnol. Ele tem trabalhado na questão da Lava Jato. Eles fizeram, né, aqui tem um pessoal de Curitiba, né,
fizeram, né, as 10 medidas contra a corrupção, foi um projeto de iniciativa popular, mais de 2 milhões de assinaturas, e foi desfeito esse projeto lá no Congresso Nacional. E esse projeto ele bate muito nisso aqui, ó, reduzir a impunidade. Gente, ser corrupto no Brasil compensa, viu? Ser corrupto no Brasil é ficar preso pouco tempo, não devolver tudo que você roubou, e quando você volta, você está cheio de dinheiro ainda. É compensador ser corrupto no Brasil. Se nós não modificarmos a redução da impunidade, vai continuar proliferando. Se nós não promovermos, né, nós vamos falar um pouquinho sobre controle social também, se não fortalecer a gestão pública, se não promover meios de transparência, a corrupção ela vai continuar. E se nós não promovermos educação, ela vai se fortalecer cada vez mais. Pode passar. Sim. Esse controle social, você está falando sobre a atividade pública. Eu vou explicar. É importante essa pergunta, porque esse termo é o termo utilizado para o cidadão controlar as ações do poder público. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, que é extremamente importante. Gente, tudo que a gente está falando aqui, vocês vão ver que, no final, tem muitas coisas práticas que nós podemos fazer para ajudar a combater a corrupção. Às vezes a gente assiste jornal e acha isso tão distante. Ai, meu Deus, é só no joelho. Claro, a gente precisa de orar, mas existem meios, principalmente por meio da escola, que a gente pode fazer e atacar esse problema da corrupção. Pode passar. Pode passar. Ela falou algo bem interessante ali. Nós controlamos bem os políticos. E é uma ideia que a gente precisa de combater. Quando a gente vai falar de transformação política, a gente fala assim, precisamos aprender a votar. Todo mundo já ouviu falar isso, e realmente isso é importante, precisamos votar bem. Mas quando a gente fala isso, parece que a nossa responsabilidade termina quando a gente vota. Parece que se eu escolher bem e delegar para a pessoa que vai ser eleita toda a responsabilidade, está resolvido o problema. E é uma mentira. Enquanto nós acharmos que simplesmente uma votação, simplesmente eu saber em quem eu vou votar, é suficiente, né? É simplesmente suficiente para acabar com a corrupção, eu vou estar enganado. A corrupção ela não vai terminar eu votando bem. Ela vai terminar quando eu me envolver com o poder público e quando eu entender a minha responsabilidade com o bem público. E é isso que nós vamos falar aqui agora. Existem algumas normas internacionais de transparência. Aqui é a Convenção Interamericana contra a Corrupção, são países que se unem, né, aquelas reuniões, né, que são os chefes, né, do governo se reúnem e assinam vários termos comprometendo a combater a corrupção. E essa foi uma delas, né, o artigo 3º do item 11, que falam que os países que assinaram eles vão criar mecanismos para estimular a participação da sociedade civil e de organizações não governamentais. Entenderam que somente com a participação do povo, somente com a participação das pessoas, que a corrupção ela vai diminuir. Ou seja, penetrar na cultura. As pessoas precisam mudar a cultura de simplesmente serem participantes, ouvintes, né, de políticos e falarem que votar é suficiente, mas de serem atores que participem no dia a dia do poder público. Pode passar. E como que isso, o Brasil assinou esse termo e em 2009 nós tivemos a aprovação da Lei da Transparência. O que é essa Lei da Transparência? Todo ente público ele é obrigado a fornecer toda transação financeira que ele faz. Fala assim, mas a minha prefeitura da cidadezinha lá de Mutum, Minas Gerais, ela precisa de ter um portal da transparência mostrando o que entrou naquela prefeitura, o que saiu e como foi aplicado. Ah, mas no meu município não tem. Então, cabe ação no Ministério Público, porque ele é obrigado a disponibilizar para todas as pessoas. Gente, a gente não sabe disso. Muitas pessoas, às vezes, escutam essas coisas e parece que assim, isso está muito longe da gente. Mas todo município, né, a começar do governo federal, né, todos os estados, nós temos o portal da transparência, disponibilização da execução orçamentária e financeira em tempo real. Isso é de 2009. Então, aqui, só um exemplo do portal da transparência do governo federal. Você consegue colocar aqui, ó, saber quanto que foi transferido de recurso para o seu município, qual programa que foi transferido para o seu município, quanto que o governo gastou em determinada ação. Por exemplo, eu estava acompanhando um processo no governo de Minas, que é um governo que está também
falido, né? Os servidores públicos do Estado de Minas Gerais estão numa situação caótica, e eu pude perceber que a licitação para o almoço do governador, isso diário, no Palácio do Governador, é cerca de R$ 2.500 dia. Isso porque tem outras pessoas que almoçam lá com ele, as coisas que eles compram. Isso dia. Quanto que você pagou aqui no seu almoço? É R$ 2.500, mais ou menos. Isso é que ele gasta no dia. E eu tenho acesso a esse tipo de informação. Enquanto isso, os servidores estão sem receber. Os professores... minha esposa está grávida, e a gente está fazendo um pré-natal em um dos hospitais referências, lá um hospital chamado Sofia Feldman. É um hospital da rede pública. E quando a gente chegou lá, na hora que minha esposa foi começar a falar, né, do que estava acontecendo, ela estava sentindo uma dor, a médica, era uma enfermeira obstetra, falou antes dela, falou assim, eu recebi hoje 10% do meu salário de maio. Eu falei assim, meu Deus, a gente vem aqui por um problema e acaba que a pessoa vem desabafar, mas, enquanto isso, o nosso governador está comendo R$ 2.500 por dia. Portal da Transparência, a gente tem todo esse acesso, pode passar. Aqui é o portal da transparência do Estado de Minas Gerais. Cada estado ele vai ter aí um layout diferente, mas você pode ver que aqui você pode ver as contas do governador. Recentemente também ele foi buscar o filho dele, bebeu um pouquinho a mais no interior de Minas, aí ele pegou um helicóptero e foi buscar o filho dele com dinheiro público também. E você tem acesso a todas as despesas, receitas, os dados todos são abertos, é um portal muito bom, com muitas informações. Eu não posso falar que esse portal está escondendo alguma coisa. Isso é importante a gente entender, que os portais eles são transparentes, e se não são, você tem também medidas que você pode tomar para que eles deixem ele mais claro. Pode passar. E aqui, só uma pesquisa que a gente fez num programa chamado Assistência Farmacêutica. É um programa que o governo de Minas ele repassa para os municípios. E eu consigo ver certinho, Fundo Municipal da Saúde de Belo Horizonte. Belo Horizonte recebeu 24% desse recurso. Uberlândia, 6,1%. E depois, no portal da Transparência de Belo Horizonte, eu consigo saber esse recurso, em que ele foi aplicado, quais foram os postos que ele foi aplicado, e o que aconteceu com esse recurso. Então, eu tenho todas essas informações. Fala assim, mas como que eu aprendo a fazer isso? A gente tem uma série de cursos que você faz, que os canais de transparência, tanto do governo federal quanto dos estados, eles fornecem. Você rapidinho aprende a mexer com isso aqui, ensinar para as pessoas. Então, eu quero que você comece a pensar o que isso pode ser passado para a escola, dentro de sala de aula, um tipo de trabalho que você pode, com a lei da transparência, você consegue pegar um município, alguma coisa lá, um recurso próprio, e estimular os alunos a irem atrás do que está acontecendo naquele lugar. Tem jeito de fazer isso? Tem. Tem informações para isso? Hoje nós temos informações para isso. Então, aqui é uma prova, né, de um programa chamado Assistência Farmacêutica, que eu tenho visualização em cada município aqui do que acontece. Pode passar. E eu tenho o painel Municípios. Ele é uma ferramenta que o governo federal, que é a Controladoria Geral, né, que é a CGU, Controladoria Geral da União, ela disponibilizou para você consegue consultar cada município aqui, não só o que entrou lá, mas se tem o que entrou de recurso e o que saiu. Você consegue mais do que isso. Você consegue ver, por exemplo, se tem alguma denúncia contra esse município, se tem algum processo contra aquele município. São informações mais completas ainda dentro dessa ferramenta painel Municípios, que você consegue buscar. É só você colocar aqui o seu município que você vai ter essa informação. Aí passa, a gente colocou um exemplo aqui, pode passar, que é de São José dos Campos, só como um exemplo aqui. Aí aparece, né, o número da população, mostra que não aderiu ao programa Brasil Transparente, mostra os programas que foram transferidos, e né, os recursos federais 123 milhões, os convênios 101 milhões, eu consigo fazer isso por período. Então, isso aqui é o ano de 2018, no município de São José dos Campos. É interessante que ele faz um ranking de transferências. Então, olha só, São José dos Campos ocupa a 44ª, na transferência de recursos do governo. Então, você consegue ter toda essa dimensão. Depois é interessante vocês entrarem em cada um desses portais. Pode passar.
E aí entra 2011, nós temos uma evolução da Lei de Transparência para o que a gente chama de Lei de Acesso à Informação. Gente, essa lei é fenomenal. E fala assim, dá resultado? Dá. Que eu vou falar com vocês que dá resultado, que a gente aprovou e as coisas acontecem. O que significa essa lei? Pode passar. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de seu interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei sob pena de responsabilidade. O que isso quer dizer? Se você quer uma informação específica, própria, sobre qualquer ato que acontecer no governo, pode ser federal, estadual ou municipal, você não precisa nem de instituição. Você, como pessoa física, pode pedir essa informação para o governo. Eu quero ilustrar 2 casos que aconteceram com a gente, com o GAP. Tem um bairro lá em Belo Horizonte chamado Santa Mônica, e lá eles estavam construindo um campo de futebol, estavam reformando um campo de futebol. Quando a gente olhou os recursos que tinham, né, pelo portal da transparência, a gente viu que os recursos que já tinham sido aplicados nesse campo, uma pessoa que mora no bairro falou assim, cara, não aconteceu nada. Mas aqui no portal está falando que já foram aplicados esse recurso. Assim, então vamos pedir, de acordo com a lei de acesso à informação, a gente entrou com um pedido para que fosse esclarecido o que tinha acontecido. O próprio secretário ligou para a gente, explicando, mas aconteceu que o convênio, a empresa que ia prestar o serviço, desistiu no meio do caminho, e a verba já tinha sido liberada e não foi atualizado ainda no sistema. Assim, então, como assim? A lei de transparência ela fala que em tempo real, que essas informações têm que ser disponibilizadas. Mas corrigiram depois o negócio e voltou, né, ao valor correto. Outra situação que aconteceu recentemente. Um amigo nosso, que é da cidade de Montes Claros, norte de Minas, ele queria fazer uma avaliação de algo que estava acontecendo, uma obra que estava há muito tempo parada em Montes Claros. E aí ele entrou no portal da transparência. Na hora que ele entrou, não estava funcionando. Assim, mas não está funcionando, esse portal está com algum tipo de problema. E ele tentava toda hora, aí ele ligou. Assim, aqui, eu estou querendo acessar o portal da transparência. E a pessoa que atendeu respondeu assim, não, isso aqui é mais para cumprir protocolo, a gente não tem essas informações. O que a gente fez? A gente fez um ato, entregou no Ministério Público, denunciando o município de Montes Claros por não ter um portal da transparência. E o Ministério Público agora está investigando o que está acontecendo. Gente, funciona. Sabe por que funciona? Porque eles são obrigados. Se você... Pode passar esse slide. Passa mais um, que eu só vou mostrar aqui. Pode passar? Pode passar. Quando você pede essa informação, o governo ele tem que te passar essa informação na mesma hora. Se ele não tiver tempo, né, informações suficientes, ele tem até 20 dias corridos para te passar essa informação. Se não, você pode prorrogar por mais 10, né, desde que justifique. E aí, se ele não cumprir isso, aí você pode tomar ações legais, né, entrar realmente no Ministério Público e o prefeito ou o responsável, o ente responsável, ser responsabilizado. Gente, isso funciona no Brasil? Funciona, mas por que a gente não faz isso? Porque quando a gente passa, às vezes, diante de uma obra, fala assim, essa obra está parada há tanto tempo, e nunca acontece. Quantas vezes que eu já faço isso também, eu passo e falo assim, gente, isso aqui está demorando tanto, deve ter corrupção no meio. E toda placa que a gente passa tem o número do contrato. E com esse número do contrato você consegue rastrear tudo. Até chegar para saber quanto de recurso que caiu. E se você ainda não tiver convicto, não entender aquilo, você pode pedir para eles te passarem de forma clara toda a informação de todos os recursos que passaram por ali. Isso funciona no Brasil. E por que nós não fazemos uso? Imaginem o potencial da escola fazendo um trabalho como esse. É isso que meu coração fica queimando, porque dá o senso de responsabilidade dos alunos estarem num projeto como esse. Tem um projeto que a gente também, né, esse grupo que o GAP, a gente começou a mobilizar pessoas em Belo Horizonte em ações de controle social. E aí vem respondendo a sua pergunta. Controle social é exatamente isso. Quando eu começo a identificar, né, qualquer processo no meio público, e eu começo a ir atrás dessas informações até que eu tenha a informação que eu precise.
Isso é controle social, pode ser exercido por qualquer cidadão ou qualquer instituição. E lá no GAP a gente tem um outro projeto, uma outra situação que a gente trabalhou, que foi sobre um hospital, que criaram um hospital gigante, mas estava usando só pela metade. Tinha toda a estrutura. E aí a justificativa foi que tinha dado um problema na rede elétrica, e eles mandaram para a gente até a planta da construção. Obviamente, a gente não sabe analisar, mas a gente pode pedir para o engenheiro olhar se realmente aquilo procede. Eles são obrigados a fazerem isso. Então, é uma informação muito importante. Todas essas questões a gente pode denunciar no MP, né? Pode. Tá, e como é que a gente tem a garantia de que o MP não é corrupto? A gente tem, no país, olha só, é uma boa pergunta. A gente precisa, dentro de um contexto democrático, a gente tem instituições, né, que elas preservam a ordem. Pode ter corrupção no Ministério Público? Claro que pode. Obviamente pode. Agora, quando você dá publicidade a esse tipo de informação, quando ela começa a ser divulgada e você começa a mobilizar outros atores, a chance disso ser sufocado ela começa a diminuir. Então, não fica, quando você faz esse tipo de denúncia, não fica presa a uma pessoa e fica só vocês dois sabendo. Isso é uma série de um protocolo que também é colocado, que dá uma continuidade até que você descubra realmente aquilo que aconteceu. Né? E nesse meio do processo você pode chamar a imprensa, pode fazer uma série de ações para dar garantia. Né? Exatamente. São instituições da nossa sociedade que vão fortalecer esse processo. Entendeu? Sim, tem alguma. Sim, aí existe uma campanha hoje chamada Todos contra a Corrupção e outra chamada Unidos contra a Corrupção, que eu vou falar um pouquinho aqui, que são essas instituições que se uniram para mobilizar a sociedade civil. O legado, pessoal, as nossas instituições, aquelas pessoas que têm combatido a corrupção, estão clamando pela participação popular. Estão clamando pela participação popular. Eu hoje estaria aqui também participando junto comigo, e por uma questão de agenda, infelizmente não teve como, a promotora de justiça do Ministério Público do Distrito Federal, a Luciana Asper. Ela tem feito alguns trabalhos com o Deltan Dallagnol, com o Sérgio Moro, né, dentro das escolas. E eu quero depois, no final, vou falar isso com vocês também, o contato, né, para vocês terem esse contato com ela também, de ações que ela já tem promovido e tem dado muito certo, né, de envolvimento de escolas no combate à corrupção. Trabalhos que estão sendo feitos em escolas no Brasil inteiro e até fora do Brasil. Eles estão clamando, gente. Quando eu falei com o Deltan Dallagnol e com a Luciana, que ia ter um congresso, que ia ser discutido isso, eles falaram assim, pelo amor de Deus, por que vocês não falaram isso antes? A gente queria estar lá, são professores, a gente precisa da participação dos professores, a gente está clamando pela participação da sociedade. E as pessoas ainda parece que não entenderam. Recentemente, né, na nossa igreja, aí eu posso falar que é a minha igreja, não tem problema, e aí, talvez alguns de vocês até viram um vídeo, né, a gente chamou o Deltan para falar um pouquinho sobre essa questão da corrupção, e chegou lá, as pessoas simplesmente, na hora do culto, levantaram e foram embora. E ele começou a falar, ele falou assim, minha experiência de corrupção, e eu tenho feito isso na Lava Jato. A pessoa começou a levantar e ir embora. A igreja ficou vazia. Eu comecei a ficar vermelho, eu não sabia se eu entrava debaixo do banco, o que eu fazia. E até uma semana depois, o pastor da igreja deu uma bronca, deu uma dura, falando assim, espera aí, que tipo de evangelho que vocês estão vivendo? O evangelho self-service? O evangelho que você só escuta aquilo que você quer, falar que você é mais forte. E quando a gente fala de corrupção, que envolve outras pessoas, que traz tantos malefícios para a sociedade, você não é capaz de ficar sentado 1 hora no seu banco? As pessoas levantaram e saíram. E esses atores que nós estamos falando, gente, eles sozinhos, a Lava Jato só chegou até onde chegou por causa do apoio popular. Vocês podem ter total certeza disso. Se não fosse esse apoio popular, se não fosse as pessoas atuarem junto, e se as pessoas não comprarem essa ideia, né, de entender esses mecanismos e participar e agir como sociedade civil, a corrupção ela vai continuar. Pode voltar um pouquinho aí? Volta só. E aqui, ó, isso aí, não, nesse próximo.
Essa lei da transparência, ela cobre o quê? Você pode solicitar informações do Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, Tribunais de Contas, do próprio Ministério Público. Você pode das autarquias, das fundações públicas, da Petrobras, tudo. Você pode chegar você mesmo, né, sem um CNPJ. Às vezes as pessoas têm medo. Né? Tem uma situação que aconteceu lá no GAP, que a pessoa estava querendo uma obra no bairro dela, que ela estava com medo de colocar o nome dela. E aí entra a instituição, entra um CNPJ para cobrir aquilo ali e a pessoa não ficar exposta, né, a algum tipo de retaliação. Então, você tem acesso a qualquer ente do poder público que você pode fazer essa requisição. Pode passar? Né, a cultura de acesso. A regra é a publicidade. O sigilo é a exceção. Como assim? Pode passar. O governo, né, por exemplo, algumas situações que você pedir, eu quero saber uma informação sobre um servidor público específico, eu quero saber esse e esse tipo de informação. Não significa que você vai ter aquele tipo de informação que você quer, porque aí fere um pouquinho a questão pessoal. Mas até o salário do servidor público, ele tem lá. Então, você pode saber quanto que a pessoa está ganhando para fazer o trabalho dela. Então, a gente tem duas modalidades de acesso à informação. A transparência ativa, que é divulgação, né, que a gente falou da lei da transparência, e a transparência passiva, que são as informações que você pede especificamente para uma demanda que você quer. Pode passar. Pode passar. E qual que é o papel da escola nesse processo? A gente está falando da abordagem educacional por princípios. A educação não é neutra e pressupõe uma formação de caráter com base moral e espiritual. E a gente vai falar um pouquinho sobre essa relação agora. Pode passar. Pode passar. E eu quero destacar dois princípios. O primeiro é o princípio da mordomia. Quando nós entendemos que os bens públicos são nossos bens também. E aí entra aquilo que eu falei lá no início. Não é simplesmente o meu voto. Não é simplesmente votar e achar que daqui a 4 anos eu volto e analiso bem. A pessoa acha que está fazendo um grande exercício de cidadania. Eu vou analisar bem os políticos e vou votar bem. Isso é mais do que a nossa obrigação. Mas e nesse processo? O que você tem feito? O que você tem feito para combater a corrupção? Para acompanhar o que esses políticos têm feito? Quando a gente fala no reino de Deus, o reino de Deus não é comida nem bebida, é justiça, paz e alegria. E a mordomia dos bens públicos está ligada exatamente a essa questão de preservação da justiça. Quando eu acho aquilo ali, que aquele bem, aquela obra, que aquele dinheiro que está sendo investido ali não tem nada a ver comigo, não vai afetar meu dia a dia, eu estou descumprindo aquilo ali, porque está promovendo injustiça social. A gente tem um caso de um parceiro que eles trabalham com controle social em licitações. Eles pegaram, gente, uma escola, que era o governo, na verdade, a Secretaria Municipal, que ia comprar vários livros de inglês. Esse livro estava sendo cotado no mercado aí por volta de R$40. E na licitação, esse livro estava a mais de R$100. Quando publicou a licitação, eles identificaram e falaram assim, entraram com recurso e impugnou aquela licitação. Ou seja, salvou um bom volume financeiro aí com o processo de controle social. Então, a escola ela pode identificar alguns nichos, alguma área. Eu quero saber sobre o volume de recursos e como esses recursos estão sendo aplicados para a área da saúde, para o meu posto de saúde aqui da minha comunidade. Ou para a escola pública. Eu quero saber onde que isso está sendo aplicado. Ou eu quero saber atuar na questão das licitações. A escola pode selecionar um nicho desse e investir trabalhos com os alunos nessas áreas. Pode passar. E o caráter, tornar-se responsável pela própria conduta. Aprendizado e produtividade é fruto do caráter cristão. A corrupção é muito dinheiro fácil. Eu tenho a possibilidade de ganhar pelo poder que eu exerço e pela vantagem que eu vi no momento, eu consigo tirar proveito disso. E o caráter cristão, ele vai exatamente contra essa ideia. Eu sou responsável pela minha própria conduta e eu devo exatamente todas as minhas ações eu vou prestar contas a Deus. Ele é o detentor de todo o poder, e vai pedir contas de tudo aquilo que eu faço. Isso é questão de caráter. Pode passar? E aí um vídeo sobre
isso que a gente acabou de falar agora, que causou um certo espanto no Brasil, mas que não era para causar, né? Vamos ver um trecho aí do vídeo. Ela encerrou, né, de maneira... Por que tanta repercussão? Porque isso hoje é diferente, isso hoje é aplaudido, porque está enraizado na cultura, é o que a gente falou. Eu quero só mostrar alguns portais, né, que vocês conseguem trabalhar tanto com crianças, também no ensino fundamental, e depois no ensino médio. Né, a CGU ela tem um portal, depois vocês entram lá, né, que é a Educação Cidadã. Tem a CGU, concurso de redação, desenho e redação, que os meninos podem fazer redação, um concurso nacional sobre a questão da corrupção, né, e serem premiados por isso. Pode passar aqui, que eu vou mostrar um pouquinho do portal. Então, olha só, você tem jogos, quadrinhos, os concursos que as crianças podem entrar. Conte a sua história, né, você pode registrar também experiências que as crianças tiveram ali. E nós, né, como educadores na abordagem por princípios, podemos fazer relações com os princípios dentro dessa historinha que a CGU já colocou, né, dentro dessa plataforma. E passa aí mais um, a gente tem aqui, ó, o canal do professor. O canal do professor é um espaço criado para atender, né, os professores que vão poder ter contatos com outros professores, relatar as experiências que eles tiveram, como que esse canal, né, da CGU ele é aplicado dentro da sala de aula, o material didático, atividades que podem ser propostas na sala de aula. Então, uma série de coisas que o professor ele pode acessar e ter, né, conhecer um pouco desse trabalho que a CGU promove com as crianças, né, incentivando aí ações contra a corrupção. Pode passar. E tem a turminha do MPF. O Ministério Público também criou uma seção voltada para o público infantil, que você pode depois ler, analisar esse portal. Eles têm uma série de histórias que eles desenvolvem, de textos, de quadrinhos, que fala muito também sobre, né, como que a criança, dentro da casa dela, ela pode ser influência na vida dos pais. Então, é bem interessante também esse trabalho que o Ministério Público fez, né, da turminha do MPF. Imagina a gente criar também a turminha da abordagem por princípios no combate à corrupção, né? Com esses valores que nós pregamos, que nós carregamos, e nós conseguimos popularizar isso dentro das escolas. Seria maravilhoso, né? Pode passar. E para o ensino médio, tem esse programa Olho Vivo no Dinheiro Público, que ensina basicamente como nós fazemos o controle social. Tudo isso que eu falei, da lei da transparência e da lei do acesso à informação, como que você vai buscar isso nos portais, como que você pode ir atrás, né, das obras e verificar, tudo isso é ensinado nesse programa Olho Vivo no Dinheiro Público. E tem programas à distância, então você pode, por exemplo, passar para a sua turma, né, fazer esse curso e depois adotar uma ação prática aí de controle social. Então, isso aí seria mais voltado aí para o ensino médio. Pode passar. E aí eu quero mostrar um pouquinho aí sobre o projeto Todos contra a Corrupção, que eu falei com vocês da doutora Luciana Asper, né, que é promotora de justiça lá do Ministério Público do Distrito Federal, né, que está trabalhando em parceria com a gente. Pode colocar. É interessante que esse projeto, né, da doutora Luciana ele não está fechado. Ela, inclusive, me falou assim, eu preciso de pessoas que contribuem com ferramentas aqui em materiais, para a gente discutir a questão da corrupção na escola. Então, como professores cristãos, vocês podem ter acesso também a esses materiais que já estão prontos e ajudarem a produzir mais materiais também para as escolas. Isso é bem interessante, né? E depois eu posso passar esse contato aí para vocês. E tem essa ferramenta que é o Politize, que é curso de educação política também, que você, como professor, ou algum aluno seu, pode fazer totalmente gratuito. Pode passar. E aí são algumas ações, né, que a gente já falou ao longo da nossa conversa, né, que a escola ela pode promover. Né, trabalhos interdisciplinares que possuem como fonte de pesquisa esses portais que a gente falou, né, da transparência, tanto da União, dos estados, dos municípios, com o objetivo de desenvolver o interesse dos alunos na promoção do controle social. Né, e adotar uma obra da cidade, só como exemplo, para acompanhamento da turma, solicitação com base na Lei de Acesso à Informação. Então, com a Lei de Acesso à Informação, eu consigo
puxar todos esses dados e, a partir disso, eu consigo mobilizar, né, a comunidade. Pode passar o próximo slide. A partir disso, eu posso fazer, por exemplo, mostras teatrais para a comunidade, mobilizar a comunidade em torno daquele tema. Então, tem uma série de ações que a gente pode, como escola, né, dentro da nossa comunidade, promover para instigar essa atuação dos alunos, né, no combate à corrupção, desde cedo. Eu imagino, pessoal, crianças, né, sendo desde cedo expostas a esse tipo de ações, né, voltadas para a comunidade, o efeito que isso pode trazer para a vida dela. Para a vida dela como adolescente, na formação como líder, né, de se importar com os outros e ver que aquilo funciona. Fala assim, nossa, minha turma tinha um problema lá com algumas ruas que estavam esburacadas, a gente entrou com um processo no governo e a gente teve resposta e a coisa aconteceu. Então, é muito gratificante, né, essa formação aí para as crianças, para os nossos adolescentes. Realização de concursos de redação envolvendo o tema da corrupção. Então, faz aí uma parceria com o pessoal de português. Né? Vamos fazer aí um concurso e estimular, né, entre as nossas escolas, entre as nossas turmas, escrever sobre a questão da corrupção, produzir ações, né, produzir conteúdo que envolva o combate à corrupção. Pode passar. E aí, a gente já está finalizando algumas ações que já estão acontecendo em algumas escolas. Né? Então, aqui tem uma escola criar um mascote, que é os Conselhos da Honestina. Pegue o seu. Então, isso aqui é só um exemplo de uma escola, que aí os meninos vão lá e tem um conselho lá, uma recomendação para eles influenciarem os pais, por exemplo. Hoje você vai chegar em casa e vai falar isso com o papai, com a mamãe. Então, Honestina, todo dia tem uma mensagem lá para fornecer para os alunos. E algumas escolas que começaram também com ações sociais de conscientização. Né, começou a entrar mesmo dentro da comunidade, a discutir um pouquinho sobre essa questão do jeitinho brasileiro, do gato que a pessoa faz com a rede elétrica, como que isso não é bom, que não é legal, que isso não ajuda em nada. Então, a escola fazendo também a diferença nessa temática para a comunidade. Pode passar. Ali alguns bottoms, né? É bom ser honesto. Gentileza gera gentileza, que gera paz. Então, peças de teatro, né, que foram feitas também com esse tema de corrupção. Então, algumas ações já estão sendo feitas. Né, e a sociedade, o nosso país, clama para que as escolas cristãs se levantem com força também. Porque os nossos alunos, eles carregam dentro deles o próprio Espírito Santo. Né, e eles entendem desde cedo que o papel deles como embaixador do reino de Deus, que é justiça, paz e alegria. Em todo tempo está um conflito com o império das trevas. E os princípios do império das trevas é roubo, morte e destruição. Quando a gente fala de roubo, morte e destruição, o que a corrupção ela traz? E quando a gente fala de justiça, paz e alegria, como embaixadores do reino de Deus, o que isso proporciona? Se nossos alunos conseguirem entender isso desde cedo, alguns poderão ser líderes políticos, futuros líderes políticos da nossa nação. Outros, eles vão ser professores, que têm essa mentalidade toda, em formar uma geração também preocupada com o bem público. Vão influenciar, são influenciadores, talvez em outras áreas de atuação deles, mas sempre preocupados com o bem público. A geração ela vai ser formada com uma mentalidade diferente. E isso provoca, é o que vai trazer transformação. Né? A gente vai dar um tempinho aqui para fazer, alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma observação, né, algum comentário. Mas antes eu queria só passar, né, o último vídeo, que é um projeto chamado Unidos contra a Corrupção, né, que o Deltan Dallagnol, ele, junto com várias instituições, eles estão promovendo, a própria FGV, que são as novas medidas contra a corrupção. Quem lembra aqui das 10 medidas contra a corrupção? Né, alguém assinou aquele projeto? Olha só. Olha só. Quantos? Levanta a mão. Meu Deus, olha só. Quantas pessoas que estão dentro dessa sala que assinaram, né, o projeto das 10 medidas. Você sabe o que aconteceu com esse projeto?
né, ele chegou dentro do Congresso Nacional e foi completamente desfigurado. Foi, gente, um tapa na cara de mais de 2 milhões de pessoas. E eu participei de um evento lá em Brasília, junto com o Instituto Moody, e a gente foi comemorar, entre aspas, 1 ano de desfiguração das 10 medidas. A gente entrou dentro do Congresso Nacional, ia ter uma cerimônia lá, e quando a gente entrou, a gente ia ler um manifesto, né, aproveitar o momento que os deputados saíram, e a imprensa estava lá, e a gente ia ler um manifesto. E aí o Rodrigo Maia já mandou uma equipe de segurança já afastar a gente. E na hora que um jornalista, Vladimir Neto, da Rede Globo, que até escreveu um livro também sobre essa questão da corrupção, na hora que ele viu, ele ligou a câmera na hora. Falou assim, não, o que está acontecendo aqui? Aí já pegou aquele tumulto todo, já falou assim, faz 1 ano que o projeto foi desfigurado. E aí os deputados ficaram todos doidos lá, o que estava acontecendo, e acabaram que conseguiram colocar isso no Jornal Nacional. Para lembrar as pessoas que tem 1 ano que os deputados deram um tapa na cara do povo, pelas 10 medidas. E aí, hoje, né, como esse projeto foi desfigurado, e a gente vai ter um novo congresso a partir de agora, em nome de Jesus, foram elaboradas algumas ações, novas medidas contra a corrupção. E tem uma maneira de você ficar sempre antenado e conectado com tudo que está acontecendo sobre a questão da corrupção, e ser uma pessoa que vai poder influenciar outras pessoas também. Nós vamos ver através desse vídeo aqui agora. Pode passar. Entre lá depois, Unidos contra a Corrupção, você vai conseguir assinar, né, colocar o seu documento, assinar como um apoiador dessas novas medidas e receber também atualizações aí referentes a esse projeto. Então, é algo interessante também de você se vincular. Pessoal, eu quero agradecer. O nosso tempo ele é muito limitado para a gente discutir tanta coisa. Dentro desses, são tantos exemplos que a gente poderia compartilhar. Mas eu queria separar um tempinho, né, para vocês, quem quiser fazer alguma pergunta, fazer algum comentário, para que possa fazer e a gente finalizar. Todo o material, né, os contatos, né, quem tiver interesse pode me procurar. E nós vamos encaminhar de maneira que vocês estejam aí engajados dentro dessa luta, que é o combate à corrupção. Tá joia? Alguém quer fazer uma pergunta? As assinaturas que vocês participaram, né, das 10 medidas contra a corrupção, ela tem ainda validade? Né? Não. A questão é que aquele projeto ele foi desfigurado. E agora a gente precisa de um novo projeto, de um novo apoio popular para que ele passe. E essa é a ideia dos nossos políticos, né? Dificultar o processo. Eu não sei se vocês lembram, mas quando aquelas assinaturas chegaram, eles falaram que estavam faltando documento de várias pessoas, tinha que conferir 1 a 1. Então, assim, tudo que fizer para dificultar o processo, eles fazem. Então, o custo de pegar a assinatura de vocês, de tantas partes do Brasil, é muito alto. Né? É caro fazer um processo desse, que a gente chama de iniciativa popular. É muito caro. Então, será que quem promoveu vai ter disposição de fazer de novo? Então, a ideia é essa. A gente precisa mobilizar, e por isso que esse movimento Unidos contra a Corrupção tem validade também. Tem validade também. A gente acha, por exemplo, né, principalmente amanhã a gente vai falar um pouquinho sobre participação política, tem algumas, eu não sei se vocês já viram, algumas enquetes que tem dentro do Congresso, da Câmara e do Senado. Você é a favor disso? Gente, aquilo ali, para vocês terem ideia, é uma sugestão que qualquer cidadão pode fazer. Se você tiver uma ideia de um projeto de lei, você pode cadastrar lá naquele site e o Congresso, eles vão disponibilizar para pesquisa. Se atingir 20 mil assinaturas, aquela enquete lá, aquilo se transforma numa SUG. E ela vai para a mão de um deputado para avaliar e pode transformar aquilo num projeto de lei. Então, aquilo que você recebe, às vezes, para assinar, e fala, o que é isso? Aquilo contabiliza também para a abertura de um projeto de lei. É um mecanismo de participação popular que existem muitos também. Gente, muito obrigado. E vocês têm meu contato aí, pode ficar à vontade para mandar e a gente conversar. Tá joia? Deus abençoe.